Olá pessoal, muita gente me questionando sobre as manifestações que aconteceram ontem no território nacional. Bom, eram manifestações esperadas, pode ser chamado de movimento Todos contra Bolsonaro, não importam as ideologias. O que vi foram partidos claramente constrangidos de estarem em um movimento tão eclético, né, se auto-justificando, um ato de desespero, a união das forças políticas de oposição com vistas às eleições de 22. Entidades sindicais, partidos, não há engajamento popular, não vi engajamento popular. E entre as pautas principais, o impeachment do presidente da República, defesa da democracia, críticas à gestão do governo federal no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e protestos contra a alta de preços, miséria e fome. Bem, o que dizer em relação a essas pautas? Sobre o impeachment do presidente. Primeiro, não há crime de responsabilidade a justificar o processo de impeachment e a oposição sabe disso. Faz um movimento para desgastar o governo. O que suscita no âmbito da CPI da pandemia não tem a mínima sustentação. A CPI perdeu a razão de existir já faz muito tempo. Tudo que apresentaram como supostas práticas de irregularidades terminaram em nada. Acusações falsas, precipitações, vexames. É isso que vemos lá no dia a dia. Defesa da democracia. Qual o ato do presidente da República contra a democracia? Nenhum. Pelo contrário, apesar de estar em curso no país uma clara superposição de poderes, com o Supremo se agigantando, né, frente ao Executivo e o Legislativo, o presidente da República teve um gesto de humildade, de estender a mão novamente para dialogar, buscar a pacificação. A democracia precisa que os poderes funcionem dentro de suas competências constitucionais e não o contrário. Não há, da parte do presidente, nenhum gesto contrário a isso, absolutamente. Críticas à gestão do governo federal na condução da pandemia da Covid-19, bom, veja, a crítica é com relação à gestão do governo federal. O governo federal foi enviar bilhões de reais para todos os estados e municípios. Esses partidos de esquerda, vários que têm pré-candidatos a presidente e que têm assento na CPI da pandemia, agem ostensivamente contra a investigação da corrupção no âmbito dos estados e municípios, né? São mais de 50 operações da Polícia Federal envolvendo estados e municípios, e eles não querem investigar. Quanto ao governo federal, o máximo que a CPI conseguiu até agora foi apurar um erro no preenchimento de um invoice, que foi corrigido logo depois, e de um processo que sequer houve compra e pagamento do produto, da vacina. Nenhum centavo de real envolvido nessa transação. E isso a CPI tinha anunciado como o maior escândalo de corrupção do governo do presidente Bolsonaro. Bom, é a oposição que disse, e é verdade. Esse é o maior porque não existe qualquer outro, não há outra acusação de corrupção. O maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, segundo a oposição, diz respeito a um processo de aquisição de vacina que não foi concluído, que não tem o pagamento de um centavo de real. Diferente do passado, né? Protestos contra a questão dos preços, miséria e fome. Bom, miséria e fome. Esses manifestantes que defendem governos totalitários de esquerda talvez estejam se referindo à Venezuela, onde estão seus amigos políticos, né? O que o governo federal fez foi o maior programa de transferência de renda da história do país, justamente para evitar miséria e fome em um momento tão crítico como foi o epicentro da pandemia. Só de auxílio emergencial foram investidos agora, em 2021, mais de 40 bilhões de reais nesses programas. Em 2020, foram quase 300 bilhões de reais repassados aos programas sociais. Mais de 35 milhões de pessoas beneficiadas. Esse é o resultado, né? Agora, o resultado do movimento, né,
que tinha ali como protagonistas partidos políticos, centrais sindicais, né? As bandeiras ali não eram bandeiras verde e amarela, é bandeira vermelha, né? Um movimento vermelho, com pré-candidatos de espectros diferentes, mas que tiveram ali um lapso de memória, né? Um apagão na memória, e nas críticas e nas diferenças, para se unirem todos contra o presidente Jair Bolsonaro. E um detalhe interessante, né? A grande mídia falando do movimento, do impacto dele, um movimento sem povo, um movimento de militantes. Não tinha povo ali, tinha militantes. Isso foi visível e com uma participação baixa, né? Mas os grandes veículos de comunicação sequer falavam em números, né? Em quantidade de pessoas na Paulista, em Brasília, nas principais capitais, não se falava. Por quê? Porque o movimento foi um movimento fraco. E, sobretudo, se comparar ao que aconteceu no dia 7 de setembro, aí realmente foi um grande vexame, com o volume de partidos que tinham ali. Aliás, tentaram até dar uma incrementada, colocando partidos que sequer estavam lá. Tinha integrantes de partidos de direita, centro-direita, mas não os partidos ali participando. Não houve ato de deliberação desses partidos para participar desses eventos, mas quiseram dar essa dimensão de que 20 partidos participando. Primeiro que não tinha 20 partidos participando. Os partidos de esquerda se uniram e alguns de centro também, mas com tudo isso, o movimento ainda me pareceu bastante tímido para a expectativa que eles tinham de colocar gente na rua. Não conseguiram colocar gente na rua. Aí alguém vai me dizer o seguinte: mas as pesquisas colocam Lula como preferido da população. E a população vai dizer assim: não acreditamos nessas pesquisas encomendadas e feitas por empresas. Ou seja, as pesquisas apontam para um cenário e a população diz: não acreditamos nas pesquisas. É só olhar para as ruas, para o que está acontecendo. O movimento do 7 de setembro, povo na rua, multidão na rua, sem engajamento partidário, né, sem a contratação, né, de transporte, disso ou daquilo. É o povo, pelo povo e para o povo. E agora, esse, com toda a mobilização, me parecendo aí um movimento bastante fraco diante dos personagens que estavam mobilizando. Um abraço a todos, bom domingo.